Olá, alunos do 8º ano, como é que vocês estão? Gente, essa semana, né, dando continuidade à nossa aula da semana passada, nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos ainda referentes ao que a gente falou na semana passada na nossa aula. Então é o seguinte, inicialmente eu queria falar sobre os carboidratos com mais profundidade, tá certo? Então, os carboidratos, gente, eles são a nossa fonte de energia. Então, por exemplo, quando você chega da escola, você chega com aquela fome de comer um sanduíche. Por quê? Porque intrinsecamente você sabe que o sanduíche, o pão, vai ter o que? Energia para você. Então, ele vai repor as suas energias. Então, o nosso organismo ele vai pedir aquilo que está necessitando, né? Por exemplo, você está necessitando de uma banana, o seu organismo já sabe ali e já vem aquele desejo de você comer uma banana, né? Por exemplo, quando as pessoas elas têm problema de glicose, aí elas já têm aquele desejo de comer o açúcar, quando o açúcar dela está baixo, né? É como se fosse um mecanismo do próprio corpo da gente. Na idade que vocês estão, vocês precisam de muito mais carboidratos, tá certo? Já com o passar do tempo, na idade adulta, a necessidade de carboidratos vai diminuir. Por quê? Porque o nosso metabolismo diminui. Então, se você, na minha idade, por exemplo, tiver um consumo alto de carboidratos, vai gerar a terrível obesidade. Por quê? Porque o carboidrato é uma reserva de energia. Então, o que o seu organismo vai fazer? Ele vai pegar o carboidrato e reter, vai guardar, porque a gente não tem mais um metabolismo acelerado como o dos adolescentes, e ali vai se estocar sobre a forma de gordura, tá certo? E as principais fontes de carboidratos, gente, vão ser, na verdade, os carboidratos eles se dividem em dois tipos, os carboidratos simples, por exemplo, a glicose, e os carboidratos complexos, por exemplo, a sacarose, né, que vai ser o amido de milho, os amidos como um todo, o amido de milho, o amido de trigo, certo? Vai ter amido no feijão, no arroz, e a celulose. A celulose seria a fibra, tá certo? Então, a fibra vegetal, como por exemplo, você come a casca do arroz, né? Alguns tipos de arroz, a casca do feijão. Então, o seu organismo não vai digerir a celulose, tá certo? Mas, quando você consome alimentos com casca e juntamente com esses alimentos com casca, a água, então o seu intestino ele vai funcionar muito melhor, tá certo? Ele vai ter um funcionamento bom, né? Não vai ter aquele problema de intestino preso. Geralmente as pessoas que têm um problema de intestino preso é porque elas não comem frutas, não comem verduras, toma pouca água, então o organismo dela não dá conta de expulsar aquele amido todo que ela come, né? Ela não tem acesso a comer o quê? Justamente as fibras que estão presentes nas frutas, nos vegetais, nas cascas, né? No bagaço da laranja. Então tudo isso é importante para o quê? Para o bom funcionamento do nosso organismo, tá certo? Então, dentre os carboidratos, né, quando você come carboidrato em excesso, como eu falei no começo, esse carboidrato infelizmente vira gordura localizada, vira um pneu, certo? E quais seriam as fontes dos carboidratos, né? Na verdade, os alimentos em geral, eles têm todos os nutrientes, certo? Só que tem uns que tem mais concentração. Então, eu vou citar os que tem mais concentração, tá certo? Os que tem mais concentração seriam as frutas, as verduras, carboidrato no leite, né, sob forma de açúcar. Vai ter também raízes, como por exemplo batata, macaxeira. Vai ter também os cereais, né, feijão, arroz, milho, pipoca, né, cereal. As farinhas, né, farinha de mandioca, maisena, cremogema. E o mel também vai ter carboidrato, tá certo? Então, aqui, gente, eu montei uma pequena estrutura, tá certo? Para falar um pouquinho sobre os carboidratos, tá bom? Então, nós vamos ter o nosso querido feijão e arroz, que ele é perfeito quando ele é utilizado junto. Ele vai ter duas proteínas, gente, que as duas juntas vão auxiliar na produção de proteína humana, tá certo? Nós vamos ter também aqui uma bolacha no café da manhã, que a bolacha é o quê?
carboidrato. Então, você come a bolacha, ela vai lhe dar energia, mas vai lhe dar também a gordura, né? Aqui vamos ter um exemplo de um açúcar, né, que é essa rapadura. Vai ter carboidrato no leite também, né? O carboidrato do leite, gente, ele vai ser sobre a forma de glicose, tá certo? Na verdade é a lactose, o açúcar do leite. Aí vamos ter aqui também o nosso açúcar. E sem deixar de falar, né, nas frutas. Eu só tinha hoje essa representação aqui, gente, porque infelizmente eu tô sem geladeira. Tô esperando a minha geladeira chegar e eu só tenho essas frutas hoje aqui na minha casa. Mas elas também são fontes de carboidratos. Então, falando agora dos lipídios, né? O que seriam lipídios? Os lipídios são as gorduras, tá certo? Então, a gordura é importante, todo mundo precisa consumir gordura, tá certo? Agora, a gente tem que procurar o quê? A gente tem que fazer de tudo para evitar determinadas gorduras, porque elas vão ser mais prejudiciais à nossa saúde, né? Então, eu falei na semana passada já sobre a margarina, que ela faz muito mal à saúde, a gente tem que usar em pequena quantidade, né? E o óleo vegetal também, óleo de soja, ele também, gente, causa muitos danos à saúde, tá certo? O mais recomendado seria consumir esses óleos de maneira fria, sem esquentar. Aqui é o azeite de oliva, também é um óleo vegetal. Então, a maneira mais correta de você consumir essas gorduras é na forma como ela tá aqui fria, porque quando você esquenta, você acrescenta oxigênio a ela e ela fica super saturada e vai dar entupimento nas suas vias, tá certo? Então, para que serve os óleos e gorduras, né? A gordura da carne também é super importante, essa aqui é até melhor do que essas outras, né? Que é a gordura animal. Na verdade, o bom mesmo seria a gente fazer o nosso alimento com banha de porco. Por quê? Porque a banha de porco eu já utilizo aqui na minha casa. Vou até pegar para vocês verem. Então tá aqui, gente, a minha banha de porco, que eu mesmo produzo ela. Eu compro tocinho, né? Eu derrito ele e é muito melhor do que a gente consumir o óleo. Na verdade, eu raramente uso óleo de soja, eu uso mais o azeite e a banha. Então, o que acontece? As gorduras são super importantes. Gente, vai ter gordura até no alface. Por quê? Porque tem os vegetais em tudo. Por quê? Porque a gordura, ela faz parte da composição da nossa membrana celular. Então, as células do meu corpo, que são as unidades funcionais, as unidades que fazem o meu corpo funcionar, elas dependem estritamente de quê? De proteínas, um exemplo que está na carne, no feijão, e de gorduras. Então, as minhas membranas celulares do meu corpo são compostas basicamente de proteínas e lipídios, tá certo? Então, o que acontece? Esses lipídios, eles vão auxiliar em quê? Eles vão auxiliar na produção, por exemplo, da vitamina D na nossa pele com a ajuda do sol, na vitamina E, tá certo? Vai auxiliar na produção de nossos hormônios, como por exemplo, os hormônios sexuais, né? Todos os hormônios do nosso corpo, os hormônios de metabolismo, como da tireoide, todos. Então, esses nossos hormônios, progesterona, testosterona, eles vão fazer o quê? Eles vão ser produzidos a partir justamente dos lipídios, tá certo? E os lipídios também vão nos ajudar em quê? Eles vão nos ajudar na manutenção da nossa temperatura corporal. Então, é óbvio que uma pessoa mais gorda, ela vai sentir mais calor do que uma pessoa mais magra. Por quê? Por causa da reserva de gordura. Por exemplo, os animais que vivem nas zonas polares, né? Eles são animais que têm uma camada de gordura espessa, justamente para quê? Como um casaco, né? Para que eles venham ficar ali na região fria, é uma adaptação do organismo deles, né? Com viver ali, né? Então, são fontes essas fontes de lipídios que eu tô falando aqui, elas são fontes artificiais, tá certo? Essas três, né? Os óleos e a margarina, mas nós temos também fontes naturais, tá bom? Então, gente, como fonte de gordura boa, né? Gordura maravilhosa, inclusive, eu tenho aqui o ovo, tá certo? Eu tenho o ovo de granja e tenho o ovo caipira. Então, o que acontece? O melhor ovo a ser consumido é o ovo caipira. Gente,
A galinha caipira, ela se alimenta de maneira natural no ambiente. Então, ela seleciona o que ela vai comer. Todas as galinhas são assim, elas comem ciscando, tá certo? Elas selecionam o alimento delas, elas não comem de maneira aleatória. Então, o que que acontece? O ovo da galinha que ela vive, no caso as galinhas de granja, elas comem o que? Elas comem ração. E essa ração é rica em hormônios. Hormônios para quê? Para que elas venham engordar. Então, gente, infelizmente os hormônios eles ciclam na natureza, eles não são destruídos com a temperatura. Então, quando você come esse ovo aqui, você está comendo também os hormônios que tem nele. Então, isso está alterando muito o estado nutricional da população mundial. Tá certo? Esse é um assunto do ensino médio que a gente vai falar. Mas vocês observem que as pessoas hoje elas têm que fazer dieta. Por quê? Porque nós estamos numa revolução de hormônios, certo? Então, o melhor ovo a consumir, gente, vai ser o ovo em pequenininho, ó, que tem menos hormônio do que esse ovo aqui. Essa galinha aqui, ela ovula muito, porque ela recebe muito hormônio, né? E essa galinha aqui, gente, natural, ela é menos estressada do que essa galinha aqui que vive num ambiente extremamente inóspito para a sobrevivência. Então, tudo isso vai passando para o alimento, tá certo? Então, se a gente fizer o quê? Se a gente escolher, né, os tipos de gordura que a gente vai comer, preferindo sempre, como eu falei, né, a banha de porco, o ovo vegetal, né, e comprar carne de gado aqui da nossa região, porque que aqui tem, teoricamente, os animais daqui eles sofrem menos e eles passam por menos processos como hormônios, por exemplo, tá certo? Então, o melhor mesmo é a gente comer esses alimentos mais daqui da nossa cidade, tá certo? E evitar tanto alimento industrializado. Outra coisa também que eu esqueci de falar, gente, é que as gorduras, elas fazem bem para quê? Para nossa audição, né? Para lubrificação e produção de cera do nosso ouvido, tá certo? E outra, o excesso de lipídios, gente, vai causar um dano terrível, que é a arteriosclerose, que vai ser o quê? Vai ser um entupimento das suas veias. Então, as suas veias vão ficar entupidas porque você vai consumir colesterol ruim, e esse colesterol ruim, né, adicionado à temperatura que leva o oxigênio, ele vai fazer o quê? Ele vai entupir suas artérias e provocar infartos, AVC, acidentes vasculares pelo corpo, tá certo? Vai causar entupimento das suas artérias. É horrível essa doença, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, para falar das proteínas, eu quero dar o destaque aqui para o nosso queridinho feijão e arroz novamente. Por quê? Porque, como eu tinha falado, eles dois vão ter dois tipos de proteínas que, quando casadas, elas vão formar uma proteína humana, tá certo? Então, super importante. Feijão, gente, é fonte de ferro, fonte de proteína, né? Uma das melhores proteínas são as proteínas hidrossolúveis, certo? E o nosso queridinho arroz. Então, como eu tinha dito, né, as proteínas, né, também estão presentes no nosso querido ovo, também estão presentes principalmente na carne, né, mas nos vegetais verde escuro também, como couve, coentro, né, tem uma série de fontes, tá certo? E para que servem as proteínas? Gente, as proteínas são a matéria mais abundante do nosso corpo, são as proteínas. Então, as proteínas, elas vão fazer parte do nosso cabelo, tá certo? Até o formato do nosso cabelo, liso ou cacheado, tem a ver com a presença das proteínas, né? As proteínas vão estar também nas nossas unhas, na nossa pele, nos nossos órgãos. As proteínas, quando você é muito magro, elas também são utilizadas como fontes de energia, tá certo? Na falta e ausência de lipídios e gorduras. Gente, as proteínas, elas são extremamente importantes. Então, é o seguinte, quando você come a carne de boi, o que acontece? O seu organismo, você come a carne, né? O seu organismo digere quando chega no seu estômago,
as proteínas são digeridas no estômago. Por exemplo, o amido, ele já começa a ser digerido na boca, certo? Mas a proteína é no estômago, ela leva em torno de 8 horas para ser digerida totalmente. Então, o que acontece? As proteínas, elas vão ser digeridas, elas vão ser transformadas, quebradas, as moléculas, que são as junçõezinhas dos átomos. Os átomos se juntam e formam a molécula da proteína. Então, o que acontece? O seu organismo vai degradar essa proteína formando que aminoácidos. Então, você come a proteína animal, né, do boi. O seu organismo quebra e transforma em proteína humana. Um processo maravilhoso que nós vamos estudar no primeiro ano, tá certo? Então, para que também as proteínas servem? As proteínas, gente, elas servem como enzimas. Enzimas são o seguinte, são proteínas que realizam quebras. É como se as enzimas, elas tivessem uma chavinha que elas montam pecinhas que seriam outras proteínas no nosso organismo, tá certo? Então, as proteínas vão estar presentes também na coagulação sanguínea do nosso corpo. Elas vão estar presentes também nos nossos anticorpos. Então, se você tiver uma alimentação rica em proteínas, sejam elas vegetais ou sejam elas animais, o seu organismo vai estar muito mais preparado contra as doenças e contra o Covid, tá certo? Por quê? Porque justamente vai agir na produção de anticorpos, tá certo? Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma multiplicação das nossas células e para que o nosso corpo tenha um bom andamento, a gente precisa ter acesso a proteínas, tá certo? E por hoje é só. Queria agradecer a vocês, tá bom? E segue aí a atividade.